Olá, tudo bem? Olha, hoje nós estamos em festa porque nós estamos preparando uma aula incrível que vai começar agora para você, onde nós vamos falar de assuntos interessantíssimos, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo hoje. Se segura na cadeira, porque nós temos muita coisa que estudar, um resumão de 24 lições que nós falamos pela internet. E olha, se prepara, grave essa aula, ou então vai ficar disponível para você, para que você possa aí assistir quantas vezes você quiser, tá certo? Em nome de Jesus, vamos orar e vamos começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir graça, direção, força, sabedoria para falar para os teus filhos, meu Pai, as coisas acerca do teu reino. Senhor, eu quero repartir com os teus servos o conhecimento que o Senhor tem me dado, meu Pai, de tantos anos. Eu quero repartir com os teus filhos. Usa a minha vida. Senhor, eu quero declarar que o conhecimento que tenho não é meu, mas teu. A sabedoria que tenho não é minha, mas tua. E que sem ti não posso fazer nada, Senhor. Pai, sem ti eu não consigo dar essa aula. Sem ti, Senhor, eu não consigo produzir nada, mas eu dependo do Senhor. Pai, que esse vídeo possa chegar, esse conhecimento possa chegar, Senhor, até os confins da terra, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos interagindo aí entre a tela e entre o vídeo, tá certo? E nós vamos interagindo, vai ser uma bênção para a tua vida em nome de Jesus. Então, vamos ensino por ensino, 24 assuntos a partir de agora. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Vamos chegando, em nome de Jesus. Vamos à tela. Aqui na tela, então, nós vamos começar falando sobre como jejuar. Como jejuar, não é? É uma das nossas primeiras lições falar sobre o jejum, que é uma coisa que muitas pessoas elas têm confundido. E nós já ensinamos, e vamos recapitular todos esses ensinos. O jejum, ele pode ser resumido em jejum total, não é? Ou jejum parcial. O jejum total, a pessoa não come nada, nem bebe nada, por um período, tantos dias. Quem determina quantos períodos, qual o período, seja um dia, 2 dias, 3 dias, ou até 40 dias, não aconselhamos, mas se Deus falou com você, Deus é que vai determinar esse tempo. Nós não aconselhamos que seja muito tempo, porque o corpo precisa principalmente de água, tá? Principalmente de água. Nós aconselhamos que a pessoa beba água no jejum total. O jejum total é autorizando a água, vamos chamar assim. Por quê? Olhe para cá. Porque a água, o corpo precisa de água. E jejum não é passar fome. Jejum não é você ficar com cara de coitado. Jejum não é você ir parar no hospital. Jejum não é um sacrifício de tolo. Jejum é um sacrifício do seu corpo a favor do seu espírito. É algo que você entrega como sacrifício, sim, mas não sacrifício de morte ou sacrifício de você prejudicar a sua saúde por isso. Não, em hipótese nenhuma. Até porque se você, por exemplo, imagine que você esteja com uma cara doente, aquela cara de coitado, de doente, e a pessoa pergunta para você, o que você já viu? Por que você está assim? Você está tão pálido, tão pálida. A pessoa, é porque eu estou jejuando, está tão difícil, um propósito meu diante de Deus. Pronto. Se você der uma de coitado, ou aparência de piedade, como diz a palavra em 2 Timóteo capítulo 3, acabou o jejum. Você mesmo, a Bíblia diz, você mesmo já está colocando o seu galardão. O Senhor não vai receber esse jejum. Então, por isso que nós aconselhamos no jejum total, não come nem bebe nada por um período de tempo. Ou então o jejum total com a permissão de água, que na minha opinião é algo sábio, para que o teu corpo, então, ele não possa ficar desidratado e você, então, passar mal. Agora, não, Deus falou comigo que é sem água, sem nada. Então tá bom, é você e Deus, e aí eu não me meto nisso. Fé, não é? A gente não que eu não tenha fé para isso. Se Deus falar comigo, tudo bem. Mas fé é inquestionável. Se Deus falou com você, quem sou eu para falar algo diferente do que Deus falou com você, tá? Vamos ao jejum, então o jejum parcial. Vamos à tela. No jejum parcial, nós vemos que nós podemos jejuar um alimento ou uma refeição ou até, vou escrever aqui, uma prática. Como assim? Jejum um alimento, por exemplo, pão.
Por exemplo, chocolate. Por exemplo, refrigerante. Quem determina o que eu vou jejuar? O que te custa? Se te custa pão, jejua pão. Se te custa chocolate, chocolate. Se te custa refrigerante, porque tem gente que custa mais o outro. O importante é o sacrifício, tá? Ou uma refeição, por exemplo, o café da manhã, por exemplo, o almoço, por exemplo, aí o jantar. Você fica sem uma dessas refeições. Ou uma prática, umas pessoas aceitam, outros não. Pela ótica do sacrifício, eu creio que o Senhor aceite, por exemplo, um jejum de TV, um jejum, por exemplo, de internet, desde que você não trabalhe com isso. Um jejum, sei lá, alguma prática sua que te custe, tá? Eu acho bem interessante. Vamos ao ensino 2, o que é oração. A oração é o seguinte, deixa eu desenhar você aqui, tá? Eu vou desenhar eu aqui, ó. Vou me desenhar aqui, né? Um gordinho simpático aqui. Pronto. Nós vamos orar, não é? A oração é muito simples. A nossa oração tem um destino, que é Deus. Nós oramos pelo caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É o selo da nossa oração. E quem é que está em nós que nos ensina todas as coisas? O Espírito Santo. Então, a oração funciona exatamente. O Deus Espírito Santo, o Deus Filho e o Deus Pai. A Trindade se reúne na oração. O Espírito Santo nos fazendo lembrar de todas as coisas, Jesus Cristo como caminho, não é, daquilo que é a nossa oração, e Deus como destino da nossa oração. Vamos a mais um ensino, então, o que é oração chamado ministerial. O Senhor nos chama do ventre da nossa mãe. O Senhor nos chama. Eu costumo dizer, é como se fosse um aparelho telefônico, não é? Então, imagina um aparelho telefônico, aqueles bem antigos e mal desenhados, tá? Não repare nos meus garranchos. Agora, imagine que esse telefone esteja tocando, ok? Então, se ele está tocando, apenas tocando, o telefone está o quê? Chamando. Tá? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A partir do momento que eu atendo o telefone, então começa a conversa. Quando eu atendo o meu chamado, começa então o meu ministério. Então, olhe para cá. O nosso ministério começa exatamente quando eu atendo o meu chamado. Esse é o chamado ministerial. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama, nós somos chamados para frutificar. Fomos criados para adorá-lo e fomos chamados para frutificar, para dar frutos. Não fosseis vós que escolhesseis a mim, mas ele escolheu a vós, para que vades e deis frutos. Então, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, quando eu atendo o meu chamado, começa então o meu ministério. Quando começa o meu ministério, o Senhor, é o próximo ensino aqui, começa a me capacitar, que é a unção. A unção, vamos à tela. O que é unção? A unção é a capacitação de Deus, para realização do meu chamado. Então, a unção, e muitos se confundem isso, olha para cá, muitos se confundem isso, olha, será que aquele culto estava na unção? Isso eu falo isso também, não estou dizendo que é errado, não é? Mas a gente acaba confundindo não, acaba misturando a unção com a presença de Deus. Não estou dizendo que está totalmente errado, mas biblicamente unção é a capacitação, ou seja, eu atendi o meu chamado, comecei o meu ministério, eu não sei orar, Deus me unge e eu começo a orar. Eu não sei cantar, Deus me unge e eu começo a cantar, a tocar, a pregar, a orar. Então, as ações que eu vou realizando no meu ministério e também na minha vida pessoal, financeira, a minha vida sentimental, na minha saúde, isso vai se transformando em habilitação que eu vou falar agora. Agora, a unção me capacita a viver coisas que a vencer coisas que eu não consigo vencer. Tá dando para entender? Então, a capacitação de Deus é essa. A unção é a capacitação de Deus.
você não sabia como vencer na vida financeira, o Senhor te unge, te capacita. Então a unção é a capacitação vinda do céu para você vencer algo. E quando então eu atendi meu chamado, ele me ungiu, me capacitou, eu começo a ter uma história, é o próximo ensino, é a habilitação espiritual. Então é o chamado, unção, habilitação. Chamei, Deus me chamou, eu atendi, comecei meu ministério. Não sabia orar, o Senhor me capacitou, consegui orar. Não sabia vencer na minha vida financeira, o Senhor me capacitou. Quando eu olho para trás, eu vejo, sabe, que quando eu venço algo, eu estou habilitado. Davi, o exército de Saul ficou 40 dias sendo afrontado pelo gigante. Mas Davi, o que ele fez? Ele foi em direção ao gigante, lutou contra o gigante e venceu o gigante. Quem estava habilitado em relação ao gigante? Davi. Voltou até com a cabeça dele. Então Davi, ele foi ungido para derrubar aquele gigante, capacitado. Davi, ele foi habilitado em relação àquele gigante. Ou seja, o exército de Saul não tinha essa habilitação. E Davi tinha. É como uma carteira de habilitação de carro. Você não sabia dirigir. Você começou então a aprender as aulas, fez o teste. Quando você fez o teste e foi aprovado pelo Detran, não é? O que você recebeu? A carteira de habilitação. Está habilitado. Se o guarda te parar, você já está habilitado. Não tem problema nenhum. Você pode seguir. Ok? Chamado, unção, habilitação e constituição. O que é a constituição? A Constituição é o próximo ensino. A Constituição diante de Deus, onde o Senhor ele vai me constituindo. Quando eu olho para trás, eu vejo, no exemplo da carteira, eu tenho 20 anos de carteira e eu nunca tive um arranhão do carro. Olha que coisa. Olha, por exemplo, eu olho para trás, eu não sabia orar, agora eu sei. Eu não sabia jejuar, agora eu sei. Eu não sabia pregar, agora eu sei. Eu não sabia cantar, continuo não sabendo. Eu não sabia tocar, continuo não sabendo. Eu não sabia como é que vencia na minha vida profissional, agora eu sei. Ou seja, a minha constituição é o meu rastro de vitórias. É o meu histórico, como se fosse um histórico escolar. Tudo que você fez que o Senhor te capacitou. Então, é um conjunto bem interessante que nós, numa série de 4 ensinos, não é? Chamado, unção, habilitação e constituição. Chamado, unção, habilitação e constituição. Vamos à tela que eu vou te explicar melhor sobre isso. A gente chama isso uma brincadeira, né? Chunhaco. A gente brinca na sala de aula que é uma palavra grega, que de grega não tem nada. Chamado, unção, habilitação, constituição. O Senhor chama, lembra do aparelho telefônico? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando o Senhor chama, Ele capacita. Quando cada área que eu sou capacitado e eu venço, não sabia orar, agora eu sei. Não sabia jejuar, agora eu sei. Não sabia vencer na minha vida profissional, agora eu sei. Eu vou criando como se fosse aqueles brevês, não é? Aquelas marcas num policial militar, por exemplo, de sargento, de cabo. Eu tenho uma história. E aí, isso forma o quê? A minha constituição, que são as vitórias que eu tive com o Senhor. Ok? Senhor. Legal.